Paz do Senhor, povo de Deus, bom dia, tudo bem por aí? Aqui estamos felizes porque estamos na presença do Senhor, mais um dia, né? Quarta-feira já o meio da semana, para muitos ainda falta muito chegar na sexta, mas Deus está no controle de todas as coisas. Vamos orar para a gente dar início à nossa palavra? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos nesta manhã agradecer por mais um dia, por termos acordado com o fôlego da vida. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Continue conosco, nos abençoe, nos dê livramento. Cuida-nos, Senhor, de cada área de nossas vidas. Que o Senhor seja com cada um que está ouvindo essa mensagem, com cada um dos seus familiares, amigos, e que o Senhor continue, Pai, abençoando, levando essa mensagem, Pai, para aqueles que necessitam ouvir a Tua palavra. É isso que eu declaro no dia de hoje, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém, amados. Amados, eu quero deixar essa mensagem hoje. Eu daria o tema a essa mensagem: a generosidade que multiplica. Parece até culto quando a gente faz, né, a oração pelo dízimos e ofertas, mas a generosidade, ela é muito mais além do dinheiro, né, que nós falamos. A generosidade da nossa parte envolve muitas coisas, então nós vamos aprender um pouco sobre isso no texto de hoje. O texto está em Provérbios 11, versículo 24. Ao que distribui, mais lhe se acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para sua perda. Amém? É uma mensagem para que nós possamos aprender, né, a ser generosos quando tratamos a obra do Senhor. Amados, nós vivemos em um mundo que constantemente nos ensina a guardar, a acumular, a proteger nossos recursos como uma forma de segurança, né? A gente escuta inúmeras vezes falando, né? A gente precisa guardar dinheiro, se acontece alguma coisa, né? Você tem um dinheiro reservado numa poupança, coisa e tal. Mas, no entanto, amados, a palavra de Deus nos apresenta a verdade, que é surpreendente. O caminho da multiplicação passa pela generosidade. É contraintuitivo, mas é espiritual. Quem reparte não perde, mas ganha. Então, que nós possamos ter esse discernimento, que todas as vezes que nós repartimos o que nós temos, quando nós abençoamos alguém, quando nós abençoamos a obra do Senhor, quando nós nos levantamos em áreas para ajudar o próximo, alguma campanha, alguma vaquinha, seja generoso, porque a generosidade, ela multiplica, né? Ela aumenta, ela faz assim o Senhor abrir mais portas, mais caminhos para você. Agora, todas as vezes que nós retemos algo que nós poderíamos ter abençoado, algo que nós poderíamos ter feito, é para a perda. E o que o Senhor quer dizer com isso? Muitas vezes nós queremos guardar, pensamos somente em nós, não compartilhamos o que nós temos. E isso acaba gerando problemas. Então, que nós possamos de verdade entender, né, esse aprendizado que nós vamos ver hoje, né, na Bíblia. Então vamos lá, o versículo de Provérbios, amado, ele revela dois tipos de pessoas: o que distribui, que vive com as mãos abertas, disposto a abençoar, a confiar no Senhor e a servir. Essas pessoas, geralmente, eu tenho uma amiga, né? Nós temos um projeto, Filhas do Rei, e eu tenho uma das amigas que faz parte desse projeto, que eu sempre costumo dizer, eu quero ter um coração generoso igual ao dela.
ela sempre está muito pronta a servir, ela sempre ajuda todo mundo que for possível, ela, sabe, ela realmente dá tudo que ela tem dela para o próximo. Então eu acho muito bonito hoje, e eu entendo também, amados, que muitas vezes nós não temos a condição necessária do que nós gostaríamos de fazer. Mas tudo que você faz, mesmo com um pouco, mas você faz com alegria, com a confiança, né, em abençoar, em servir, você pode ter certeza que o Senhor ele está observando você e com certeza ele vai mudar a sua vida para melhor, porque ele cuida, né, daqueles que abençoam, ele cuida. E tem também aqueles que retêm do que é justo. Ele age com medo, com ganância, com egoísmo e sofre perdas. O que o Senhor diz com isso? Muitas vezes, quando nós temos a oportunidade de abençoar e assim não fazemos, às vezes acontece contratempos em nossa vida. É um carro que quebra, é alguma coisa inesperada que acontece, você tem que gastar o teu dinheiro naquilo que às vezes não era necessário, mas é preciso. Então, o Senhor ele trabalha de algumas formas que nós não conseguimos entender. Então, que nós possamos hoje ser a pessoa que distribui sem medo, sem ganância, sem egoísmo, mas que está disposto a abençoar, que está disposto a confiar no Senhor e a servir Ele de todo o seu coração. Deus ele nos chama para viver com um coração generoso, não apenas com bens materiais, mas também com o nosso tempo, amados. Eu não quero falar somente de dinheiro, mas eu quero falar sobre os nossos talentos, a nossa atenção, as nossas palavras, tudo que gera em torno da obra do Senhor, né, do cuidado que nós temos com o nosso próprio. Então isso ele fala também não só dos bens materiais, mas do nosso tempo em geral, tipo, o que nós podemos ofertar ao Senhor, o que nós estamos fazendo para o Senhor. Estamos sendo generosos no tempo que nós estamos tendo com o Senhor, nós estamos fazendo o melhor para o Senhor, né? Tudo que nós podemos, ou nós estamos retendo também o nosso tempo, estamos retendo a palavra, né? O cuidado, o carinho que nós podemos ter um com os outros. E a generosidade, amados, ele não é algo quando nós temos de sobra, mas ela é uma atitude do coração que reconhece que tudo que temos vem do Senhor e que Ele é mais do que suficiente para suprir cada uma das nossas necessidades. Amados, nós podemos entender que a generosidade ela não é algo que fazemos quando temos de sobra, mas é quando nós fazemos com amor, com alegria, né? Isso também ela se encaixa dentro da generosidade. Não sei porque eu sempre vou falar, parece que eu penso uma palavra em inglês. Então, nós temos que entender que toda atitude que ela é revelada primeiro dentro do coração, Deus ele reconhece. E nós sabemos que tudo que temos vem do Senhor, nada é nosso, amados. O nosso dinheiro, o nosso salário, tudo que ganhamos, primeiramente nós ganhamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos abençoa, mas tudo é dele, tudo é para ele. Nada é nosso, nada, absolutamente nada. Amados, o mundo, ele nos ensina que nós guardemos, que nós acumulemos, que nós seguramos para nós. Mas Deus, ele mostra um princípio contraintuitivo. Quanto mais damos, mais recebemos. E isso é tão verdade, amados. Quantas vezes abençoamos, quantas vezes abrimos mão de fazer algo para abençoar alguém. O Senhor certamente ele vai nos abençoar lá na frente. Tudo que fazemos na obra, tudo que fazemos ao nosso próximo, que esteja feito com o seu coração, que esteja feito realmente, sabe, da sua vontade, não por força, não por obrigação, mas de coração mesmo.
certamente o Senhor ele vai te abençoar, ele vai abrir mais portas para você, porque isso é bíblico. Quanto mais nós damos, mais nós recebemos. A Bíblia, ela revela um caminho de generosidade, toda vez generosidade que não leva à falta, mas sim à abundância. Todas as vezes que nós formos generosos, certamente a abundância vai nos chegar, vai ser bênção, vamos conquistar muito da parte do Senhor quando abrimos a nossa mão para dar o nosso melhor. A ideia central disso, Deus abençoa um coração generoso, mas resiste ao egoísmo. Deus ele não gosta. Deus fala que nós não temos que ser egoístas, nós temos que compartilhar. Eu costumo dizer, né, que se um dia, um exemplo, eu fosse muito rica, as pessoas não saberiam de onde viria, né? Mas que certamente eu abençoaria com certeza as pessoas, porque eu tenho o coração voltado à obra, eu tenho o coração, se eu pudesse eu ajudava todo mundo. Hoje eu não tenho essa condição. Muitas vezes as pessoas acham porque moramos nos Estados Unidos e ganhamos em dólar, nós temos muito dinheiro e nós conseguimos fazer muitas coisas. Tá certo que quando enviamos um dinheiro para o Brasil, vamos dizer que enviamos $20 e no Brasil chega a R$100, já é uma bênção. E muitas vezes as pessoas falam, nossa, ela ganha em dólar, mandar $20 para chegar aqui só R$100, tipo assim, mas as pessoas não entendem que nós ganhamos em dólares e as nossas contas são em dólares, então nós temos que entender que todos têm dificuldade, às vezes, né, as pessoas não entendem isso e às vezes assim, a gente não tem também, né, nós também passamos por dificuldades, mas muitas das vezes eu oro, eu peço para Deus que eu tenha um coração abençoador, que sempre que chegar alguém até a minha vida que necessite, como inúmeras vezes eu já ajudei, e a gente também precisa aprender que a Bíblia fala que a mão direita faz, a esquerda não comenta. Então, tudo que nós fazemos para o nosso próximo, nós não devemos comentar, nós não devemos falar o que estamos fazendo, mas simplesmente fazer de coração, porque não estamos fazendo para aquele amigo ou aquela amiga, mas nós estamos fazendo para o Senhor, que toda honra e toda glória é para Ele. Então, tudo é dele. Nosso dinheiro é do Senhor. Então, sempre que formos fazer, que nós fizemos com alegria. Que as pessoas possam entender que, mesmo que foi, sei lá, enviado 25, 30, $50, foi de coração. Porque e foi dentro da nossa capacidade, né? O Senhor conhece a nossa capacidade. Então não adianta falarmos que estamos fazendo o melhor. O Senhor sabe o nosso melhor. O Senhor, ele reconhece o nosso melhor. Ele sabe quando podemos dar mais e quando estamos, né, como que numa situação um pouquinho mais apertada, mas de alguma forma também fazemos. Isso é generosidade. A generosidade, amados, ela é uma lei espiritual. Esse versículo, ele mostra um princípio espiritual real e comprovado. Dar traz multiplicação. A generosidade, ela não é sobre dinheiro, mas é sobre um estilo de vida aberto, disposto a repartir, disposto a dar o melhor de si. E principalmente que nós possamos pensar que não estamos fazendo para aquela pessoa, mas nós estamos fazendo para o Senhor. Então, tudo que nós formos fazer, que seja o melhor de nós, porque é o Senhor quem está recebendo. Nem é tanto aquela pessoa que nós estamos, que vamos abençoar, mas é o Senhor que está recebendo, né, o que nós estamos fazendo. Jesus, ele afirmou o mesmo princípio. Mais bem-aventurado é dar do que receber, em Atos 20, 35, né? É melhor dar do que receber, amados, isso é tão real, porque eu já passei por situações
financeiras que eu precisei de ajuda de pessoas, e estar nesse lugar muitas vezes é difícil, é humilhante, né? Mas nós também temos que ter a humildade de receber com alegria. Porque se o Senhor está enviando, se o Senhor está fazendo alguma forma para que aquele recurso chegue em suas mãos, que você possa receber com alegria, que você possa receber de coração aberto. Muitas vezes nós pensamos, é humilhante, é desgastante estar nessa posição, mas creia que você não estará nessa posição por muito tempo. O Senhor, Ele há de abençoar, Ele há de fazer algo por ti. Então, entenda que é melhor você dar do que você receber. Quem está no lugar de receber, às vezes passa por humilhação, às vezes passa por vergonha, né? Por não ter e ter que se encontrar na posição de ter que talvez pedir, ou que, sei lá, Deus levanta algumas pessoas para abençoar, de receber aquilo que o Senhor está fazendo. Mas que nós possamos ter também a humildade em tudo, tanto no dar quanto ao receber. Eu quero dar aqui alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, a viúva de Serepta, em 1 Reis 17, ela repartiu seu último pão e Deus multiplicou a farinha dela. E os cinco pães e os 2 peixinhos de João 6, Jesus multiplicou o que foi entregue, né? A gente viu, assim, a gente não sabe ao certo como foi, né, essa situação, mas a gente, não sei, que para quem já assistiu o The Chosen, chega um menininho, né, com os pães, e então eu vejo assim a multiplicação que Deus fez através daqueles 2 pães, né, que tinha ali 5 pães, na verdade 2 peixes. Então Jesus, ele multiplicou com pouco, né? Que Jesus faz muito. Então, mesmo que você ache que seja pouco, mesmo que você ache que tudo que você está dando é o seu melhor, você pode ter certeza que Deus, ele vai multiplicar aquilo com certeza para a pessoa que vai receber. Então, que nós possamos aprender com essas 2 lições, né? A viúva, ela também repartiu o seu último pão e Deus multiplicou o que ela tinha, né? A farinha. Então, reter em excesso pode trazer perdas, amados. Há uma diferença entre ser prudente e ser dominado pelo medo ou pelo egoísmo. Quem retém demais desconfiança da provisão do Senhor. Quem retém demais questiona muito a Deus. Será que se eu dar não vai me faltar? Né? Muitas das vezes é isso que nós pensamos. Então, quem retém demais revela desconfiança da provisão do Senhor. Quando você não consegue abençoar e dar, é porque você tem medo do amanhã, você tem medo de que o Senhor te abandone. E amados, a Bíblia chama isso de avarento, e isso pode chamar as portas da bênção. Pode pode fechar as portas da bênção. Então, amados, a Bíblia nos ensina que não devemos ser avarentos, mas sim abençoador. Então, não vamos reter, porque a retenção está gerando a desconfiança da provisão do Senhor. E nós não queremos desconfiar, nós queremos confiar no Senhor. Não deixa jamais o inimigo colocar dúvida em seu coração quando você achar que você está dando e vai faltar para você. Não, certamente o Senhor, ele vai abençoar. Porque às vezes hoje nós damos e amanhã recebemos algo, um salário, um aumento de salário. Às vezes alguém passa e te dá um gift card, alguém, sabe, faz alguma coisa que vai te suprir a necessidade do que você fez. Eu já passei por inúmeras situações, tanto no dar quanto ao receber, que eu vi a mão de Deus de todos os lados. Todas as vezes que eu e meu esposo abençoamos alguém, certamente o Senhor, ele cuidou de nós, ele multiplicou de alguma forma. E todas as vezes, praticamente, que retemos, certamente o Senhor, ele permitiu que passamos por situações para que aprendamos a lição, que reter gera uma desconfiança, e o Senhor não trabalha
quando nós temos dúvida. A dúvida, ela faz com que o Senhor não trabalhe ao nosso favor. O Senhor só trabalha quando nós confiamos e entendemos que Ele está no controle de todas as coisas. Então, que você venha abençoar com alegria. Amém? Porque o avarento permite que as portas sejam fechadas, as portas de bênção. Então, seja um abençoador, dê sem desconfiança, dê com alegria. O rico, essa passagem está em Lucas 12, 16 ao 21. O rico insensato, ele acumulou para si, mas perdeu tudo de uma hora para outra. Nós sabemos essa história. Então, amados, nós temos que confiar verdadeiramente no Senhor. Deus, ele confia mais a quem reparte. Deus, ele nos abençoa. Deus, para que nós possamos abençoar alguém. Deus, ele não nos abençoa para retermos para nós, para reter tudo que temos, mas para sermos canais de bênçãos. O generoso, amados, ele não dá apenas porque tem, ele dá porque ele dá. Ele dá porque ele tem alegria no coração de dividir o que ele tem. Ele tem porque ele dá. Então, o generoso, ele, todas as vezes que nós pensarmos dessa maneira, eu vou dar porque eu sou generoso. Coloque, declare isso na sua vida. Hoje eu vou dar, eu vou abençoar porque eu sou generoso. O generoso, ele não dá apenas porque tem, ele tem porque ele dá. Quem administra bem o pouco, Deus coloca sobre o muito. Mateus 25, 21. Todas as vezes que nós administramos o nosso dinheiro baseado na Bíblia, baseado no que o Senhor nos ensina, certamente o Senhor vai te colocar no muito, né? Certamente o Senhor vai multiplicar o teu salário, certamente o Senhor vai fazer com que as bênçãos cheguem em sua vida. Às vezes a gente vê tantas pessoas sendo abençoadas, né? Às vezes a gente fala, nossa, tem pessoas que nem servem a Deus e é mais abençoado do que outras, certamente porque essa pessoa tem um coração generoso, sempre ajuda o próximo, sempre, né, tá em retidão com as coisas, né, do Senhor. E muitas vezes nós, crentes que estamos na presença de Deus, estamos fazendo tudo certinho, muitas vezes questionamos, Senhor, por que, né, às vezes eu vejo pessoas lá fora melhor do que eu, por que eu passo por tanta luta? Talvez porque você não tem sido generoso com as coisas, com a obra do Senhor. Talvez porque você não tem feito com alegria, não tem dado o seu tempo com alegria para o Senhor. Isso é generosidade. Uma referência adicional que eu quero trazer é 2 Coríntios 9, versículos 6 e 8. Quem semeia pouco, pouco colherá. Deus ama a quem dá com alegria. Isso nós falamos na Bíblia, né? Muitas das vezes, na hora do culto, muitas pessoas trazem essa passagem. Nós temos que dar os nossos 10%, né, na igreja, e se você sentir no seu coração também, dê uma oferta, seja generoso, né? Além de tirar os seus 10%, seja generoso com a obra. Deus, ele se alegra quando damos com alegria. E certamente, né, isso é bíblico, quem semeia pouco, pouco colherá. Então, todas as vezes que você tiver chance de semear na igreja, ou semear, seja na vida de alguém, seja em algum... Às vezes a gente vê na igreja, eu lembro que meus filhos, a época que eu fui mãe solteira por 8 anos, tinha encontro de... como que fala? Esses encontros de igreja, né, que as crianças iam para um retiro. E então, todas as vezes que tinha retiro, às vezes custava lá $200 para 4 dias de retiro, e eu chegava a hora e falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Queria tanto que meus filhos fossem, mas eu realmente não tenho a condição. E muitas vezes o Senhor usou pessoas para nos abençoar,
para abençoar meus filhos, para abençoar eu, que certamente saberia, né? E eu nunca falei para ninguém, meus filhos não vai porque eu não tenho condição. Todas as vezes, amado, todas as vezes que tinha retiro, alguém sempre abençoava a vida dos meus filhos. Isso porque todas as vezes que eu também tinha, mesmo que era pouco, eu sempre reparti com as pessoas. Passou alguns missionários pela minha vida, que eu tive o carinho, né, de abençoá-los, de suprir as necessidades dele quando eles estavam passando por lutas. Então eu creio que mesmo que eu abençoei, né, com alguma coisa, o Senhor, ele certamente supriu todas as minhas necessidades. E é sobre isso, amados. Uma aplicação prática que eu quero deixar para nós. Viva com as mãos abertas. O coração generoso, ele reflete o caráter de Deus, que amou e deu, né? Em João 3,16, o próprio Deus deu o seu único filho, né, para nos salvar. Isso foi generoso da parte dele. Imagina você dar o teu filho para morrer por amor de mim, por amor de você. Isso eu creio que foi uma generosidade da parte de Deus, né? Um cuidado conosco. Então, ele amou, ele simplesmente amou, mas ele deu o seu filho, né? Para que possamos ser livres hoje. O generoso, amados, ele não vive com medo da falta, porque confia na provisão do Senhor. Jamais retenha, não retenha mais do que é justo. Compartilhe, sirva, abençoa, e você verá o favor de Deus crescer na sua vida. Muitas vezes nós não conseguimos nem dar o dízimo na igreja. Nós ficamos retendo, né, o valor que é do Senhor. O Senhor, ele deu para você para que você pudesse retornar a Ele, a casa dele, porque na casa dele, amados, há muitas obras, muitas coisas, muitas vidas para ser abençoada. Então, por onde você passar, que você possa fazer a sua parte no sentido de abençoar. Examine hoje a sua vida. Você tem vivido com as mãos abertas ou vocês têm vivido com as mãos fechadas? Em que área Deus em que área Deus está te chamando para ser mais generoso? É dentro da obra? É dentro da igreja? É financeiramente falando? É ajudando o teu próximo? O que você tem feito? Você tem vivido com as mãos fechadas? Você tem vivido com as mãos abertas? Lembre-se sempre, amados, generosidade não é perda, é investimento eterno. Todas as vezes que você ser generoso com alguém, na vida de alguém, creia que você está fazendo um investimento eterno. Creia que todas as vezes que você precisar de um recurso, o Senhor vai ter para te dar. Vai estar ali anotado no caderno do Senhor. Dia tal, a Lilian fez isso, já está aqui anotado. Quando ela precisar, eu tenho favor merecido para ela, né? Na verdade, a gente fala favor imerecido, porque não merecemos, mas o Senhor, ele é misericordioso e ele sempre faz o melhor por nós. Há algo que Deus tem te pedido para entregar e você tem retido? Ai, amado, quantas vezes, né? Nós perdemos as nossas bênçãos porque o Senhor pede para que você faça algo e você não faz. Isso é porque você está retendo da parte do Senhor o que era para você fazer e você não fez. E certamente você terá perdas. Hoje, Deus, ele quer te libertar da escassez, do egoísmo. Deus, ele quer te levar a uma vida de abundância, de generosidade, uma vida sabe, que você talvez jamais viveu, mas se dá por direito de receber tudo isso da parte do Senhor quando você dá, quando você faz com alegria. E eu quero deixar um desafio para nós hoje, no dia de hoje, né? Tô quase encerrando essa palavra, então o desafio hoje para nós é: pratique o ato de generosidade. Pode ser uma oferta, pode ser um tempo de escuta, pode ser uma ajuda,
uma ajuda na vida de alguém, uma ajuda prática, ou um elogio sincero também, né? A gente tem que ser generosos nas palavras, sabe? Elogiar alguém quando ela precisa, levantar alguém que você acha que está caído, seja generoso na palavra, de palavra de amor, de compreensão, de carinho. Faça isso não esperando um retorno humano, porque certamente as pessoas não vão dar de volta o que você está dando, né? Mas faça confiando na provisão divina, faça confiando no Senhor. Dê com alegria. Se te lançarem pedra, abra a mão e dê pão, sabe? Então é sobre isso, amados, é sobre sermos generosos, ter um coração generoso, um coração igual ao Deus, né? Que deu o seu Filho para nos salvar, mas que nós possamos ter um coração abençoador, um coração que olha para as pessoas, para a necessidade dela, não com tristeza, mas com cuidado, né? Com uma forma que se coloque no lugar, se eu estivesse no lugar dela, o que eu gostaria de receber, o que eu gostaria de estar vivendo, eu posso melhorar a vida dessa pessoa? É sobre isso o desafio de hoje. Olhe para o teu próximo com um coração, sabe aquele coração não de dó, mas um coração assim, de que eu posso fazer algo melhor para ver o dia dela melhor. Eu posso fazer algo para ver essa pessoa sorrir. Eu posso fazer algo para ela ter um dia de gozo e alegria. Então pense dessa forma, amados, não desconfiando da provisão divina, nunca, porque certamente a provisão divina ela vai estar guardada para te abençoar no momento que você mais precisar. Você pode ter certeza disso. Amém, amados? Essa palavra que eu quero deixar foi uma palavra breve, mas uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu tenho meditado muito sobre isso ultimamente, né, de ser um abençoador e fazer o melhor que nós podemos, mas com certeza dentro também dos seus limites, nunca ultrapasse os seus limites, nunca faça algo mais do que você não pode, porque certamente também você pode se prejudicar, mas faça algo sempre, abra sua mão, né? Seja um abençoador de coração, faça o que está de melhor dentro do seu coração. Pergunta a Deus, sabe? Faça a prova com Deus. Senhor, o Senhor quer que eu faça dessa maneira? O Senhor quer que eu trabalhe dessa maneira? Fale com o Senhor. Senhor, hoje eu escolho confiar em Ti. Como uma fonte, né, de água viva que nunca seca, mas que jorra. E peça para Deus que Ele te ensine a viver com um coração generoso, livre de medo, livre de escassez. O Senhor, Ele não tem escassez, Ele tem abundância para nos entregar. Que nós possamos repartir com alegria tudo que o Senhor tem nos dado, amados, sabendo que Ele é fiel para multiplicar mais e mais. Peça para que Deus Ele te use como um canal da bondade dele, em nome de Jesus. Faça essa oração com Deus hoje, clame ao Senhor, Senhor, me ajude, né? Que Deus Ele certamente Ele vai abrir as comportas do céu para você todas as vezes que você abençoar de coração. Amém, amados? Era essa palavra que eu queria deixar. Eu quero orar por nós, né? Entregando ao Senhor nosso coração e pedindo para Ele um coração generoso. Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, venhamos nesta manhã mais uma vez diante a Ti. Senhor, queremos Te agradecer por essa palavra, Pai. Quanto nós aprendemos nesta palavra, mesmo que curta, mas que foi do Teu trono, Pai. Eu creio assim. Senhor, em nome de Jesus, nos dê um coração generoso, um coração igual ao Teu. Um coração que faria para o nosso próximo tudo o que o Senhor faria. Nos abençoe, Senhor. Abre as comportas do céu, abre as portas das nossas finanças, abre as portas de trabalho para quem está sem trabalho. Ah, Deus querido, mas que nós possamos também ser generosos não somente no dinheiro, mas nas palavras, nas atitudes, no amor,
com o nosso próximo. Ah, Deus querido, nos ensina a viver diariamente, Senhor, a Tua palavra. Nos ensina a colocar em prática os Seus ensinamentos. Ó Deus querido, em nome de Jesus, eu peço nesta manhã, nos dê um coração generoso, nos ensine a viver conforme a Tua vontade, para que possamos ser abençoados por Ti. E que também nós não fazemos somente esperando em troca do que vamos receber, mas que nós fazemos com o nosso coração aberto, voltado para Ti. E nós sabemos que todos que dão, eles certamente receberão um galardão grande do céu. Amém? Eu quero agradecer, Jesus, por este dia. Continue conosco, nos dê um dia de paz, gozo e alegria e de provisões da parte do Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Paz, a glória de Deus seja resplandecida sobre a sua vida, sobre as suas finanças, né? Que Deus ele venha multiplicar o teu celeiro, que ele venha aí multiplicar o alimento, o dinheiro, que nunca venha faltar, né, para pagar as contas. Nós sabemos que o tempo tem sido difícil, as lutas têm chegado, né, de todas as formas, mas o Senhor, Ele está cuidando, Ele está no controle de todas as coisas, amém? Um beijo, um forte abraço para cada um de vocês. Como eu sempre disse, não disse hoje no início da gravação, mas deixa aqui o seu joinha, compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal, nos ajude esse canal chegar mais longe, a chegar a corações que precisam ouvir essa palavra sobre generosidade. Manda para uma pessoa que você conhece aí que tem um coração meio duro, meio difícil de abençoar. Manda para ele, manda para a pessoa que também ela tem aquele coração aberto em abençoar, aquela pessoa que é generosa. Manda para ela ver que ela pode continuar confiando, né, na provisão do Senhor, que ela continue dando com alegria. Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, familiares, nos seus grupos de WhatsApp. Deixe essa mensagem chegar mais longe, certamente alguém precisa ouvir essa mensagem, amém? Um beijo, fiquem todos com Deus e que vocês tenham um dia abençoado em nome de Jesus, a paz.